uma das grandes prioridades que devemos alcançar na década presente e, sobretudo, na década de 30. Essa minha intervenção tem 3 mensagens que vos quero transmitir. As 2 primeiras estão aqui. O que eu quero dizer-vos é que a economia portuguesa vive um momento extremamente difícil, porque a maior parte das empresas que participam no tecido produtivo nacional têm muito fraca qualidade de gestão, coisa que até parece que era uma espécie de sacrilégio que se fosse revelado em público, e além disso têm essa fraca qualidade de gestão, por sua vez, tem 3 consequências que são, do meu ponto de vista, direi, temerosas. A primeira é que, de futuro, estamos a viver uma progressão muito acentuada da dualização da economia portuguesa. Por um lado, um grupo de poucos milhares de empresas que estão, enfim, sobretudo com PR-guerras e atividades semelhantes, a lançar-se no domínio da tecnologia, da era digital, para alcançar maiores níveis de produtividade e competitividade. Quer dizer, há para aí 6 mil empresas em Portugal que têm esse desígnio e essa capacidade de realização. Mas há milhares e milhares e milhares, qualquer coisa como pelo menos 70% das empresas nacionais que de facto não têm capacidade de gestão digital. E, portanto, estando na era digital, quer dizer, vão sobrevivendo à custa daquilo que acumularam como conhecimento da era industrial, mas não são capazes de se aproveitar, digamos assim, a espantosa progressão de técnicas e conhecimentos ao serviço da produtividade e da competitividade na época digital. A segunda questão extremamente importante é que essa dualização leva a que uma fração muito considerável da força de trabalho esteja sujeita a um regime patronal discricionário mal gerido e que implica baixos salários, precariedade e, portanto, inaceitáveis condições em relação às competências que as pessoas vão tendo. A terceira consequência é que a saída para aqui destes bloqueios é a imigração em massa de talento, que se está a acentuar perigosamente nos últimos 4 anos. Bom, portanto, com estas 3 questões, passava agora aqui. A única saída possível é a participação alargada no mercado de trabalho remoto, mercado global, porque desse modo o país colhe os benefícios da qualificação e do talento das pessoas, e isso é a única fonte de riqueza que nós poderemos considerar segura para o futuro. Em segundo lugar, o país entra numa era em que maior crescimento se traduz em maior capacidade de garantir níveis de vida sucessivamente mais elevados. Não é? E a terceira consequência é que nós poderemos fazer uma progressão não de catching up, não como o típico da era industrial,
era fazer o catching up dos que estavam à nossa frente. Nós temos de fazer o leapfrogging, de modo a acompanhar aqueles que vão na fronteira, ou nos aproximarmos e acompanharmos a fronteira. Mas para isso, a participação no mercado global de trabalho alargada por parte de Portugal é fundamental, porque de outro modo o país empobrece por via da hemorragia imigratória. Ora bem, peço ao Ricardo o favor de passar ao slide 2, porque tenho aí os comentários. No slide 2 estão os três objetivos, ou as três pré-condições, se quiserem, para que haja uma participação frutuosa no mercado global remoto. O mais importante não é o primeiro. A primeira far-se-á a análise da situação portuguesa, das tendências estruturais, face às tendências estruturais que governam o mercado global de trabalho remoto, de acordo com os cânones habituais. Não há aí inovação nem metodológica, nem, digamos, há um aporte específico português que, enfim, de uma maneira ou de outra, condicione essa aproximação. A chave da questão estão nas duas últimas questões. E nessa chave da questão, nas duas últimas questões, temos que operar grandes reajustamentos da política da ciência e tecnologia, temos de rever os esquemas da formação inicial dos nossos jovens que estão na universidade, no ensino superior e que nos politécnicos e que se devem preparar de um modo especial para preencher as condições de competitividade no mercado global de trabalho, que são diferentes das condições que operam num puro mercado interno. Quer dizer, no mercado interno está-se ainda na era industrial. No mercado global remoto está-se na ponta, nem sequer no meio, na ponta da era digital. Quer dizer, a preparação para isso tem de ser cuidadosamente assegurada pelas instituições de aquisição e difusão do conhecimento. Na formação inicial, na formação em trabalho, que passa a ter mais importância do que tinha na era industrial. Na formação ao longo da vida, é preciso atualizar, renovar, afinar as competências de grandes massas de trabalho. Isso tudo implica uma revolução de objetivos, uma revolução de disponibilidade de recursos para isso, uma revolução organizacional, digamos assim, das instituições envolvidas. Ainda há que acrescentar que a colaboração internacional em ciência e tecnologia, com a ideia de prestigiar Portugal, de fazer Portugal contribuinte líquido, chamemos assim, no mercado remoto de trabalho, em termos de conhecimento e em termos de competências, quer dizer, essa ideia, digamos, implica uma colaboração internacional nos domínios da ciência e da tecnologia acrescidas. Portanto, é para o lado do sistema científico e de formação, em geral, que se pende ou não, digamos assim, a preparação ou não preparação do país para explorar o quê? As oportunidades que a análise, digamos, da orgânica ou funcional do mercado de trabalho remoto vem a revelar. Mas a solução não está na análise. Quer dizer, diagnósticos sabemos nós fazer.
A solução está precisamente em como interpretar a análise de modo operacional para que possamos sermos nós próprios considerados internacionalmente e não pelas, enfim, os deslumbrados do costume, mas considerados efetivamente como parceiros desejáveis da colaboração no trabalho remoto. Faz-me o favor, Ricardo, o seguinte, quer dizer, há aqui uma enorme variação do nível educacional da população empregada em Portugal nos últimos 25 anos. Enorme. Tão grande que a gente, dizendo isso, e isto repete 20 vezes, que historicamente temos uma geração mais como educada, digamos assim, mas às vezes a gente nem sabe bem, isto é, não tem a noção exata do enorme salto que há entre o Portugal de 1998, 2000 e o Portugal de hoje. Por aí vão ver que, por exemplo, o ensino superior quase quadruplicou. E há mais 1.250 milhões de pessoas com ensino superior, 1,2 milhões de pessoas com ensino superior, hoje que em 98. O ensino secundário quase triplicou e há mais 1.000 milhões de pessoas com ensino secundário. Não, são números muito grandes para uma força de trabalho que anda à volta dos 5 mil milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 mil, desculpa. Já estou a contar com a gente que trabalha lá em casa. 5 milhões de pessoas, mas que entre 98 e 2022 só aumentaram 60 mil. Portanto, estamos praticamente estagnados nos 5 milhões. Ora, reparem que num aumento de 60 mil, nós temos um aumento de 1,2 milhões de ensino superior. E temos isto é, 20 vezes, praticamente. E temos cerca de 17 vezes uma triplicação de pessoas com qualificação secundária e pós-secundária. Portanto, estamos a ver isto. Por outro lado, e a gente não tem atenção a isso, pouco se fala disso e pouco se pondera sobre o que isso significa. Quer dizer, face a esta variação positiva de decréscimos realmente extraordinários, há decréscimos também extraordinários de certo tipo de qualificações. Assim, as pessoas com nível básico de educação quase que diminuíram 50%. 1,7 milhões de pessoas. Quer dizer, passamos de 3 milhões,4 para 1,7 milhão. Isto é um salto enorme, que significa uma substituição maciça de gente com qualificações baixas. E até pessoas sem escolaridade passaram de 478 mil para 21 mil. Outra queda extraordinária. Portanto, há aqui uma dupla renovação, uma dupla variação, aumento muito grande do pessoal qualificado, ou com alguma qualificação, e a diminuição drástica de pessoal sem qualificação ou qualificação básica ou inferior. Quer dizer, e as duas coisas levantam os seus problemas, que não são exatamente iguais. E temos de metê-los na equação.
Vejam a seguir o problema que se levanta a seguir. É que apesar desta variação absolutamente extraordinária da qualidade da força de trabalho, a produtividade do trabalho, PIB por trabalhador, tem tido um crescimento anual fraco e uma tendência linear de declínio, embora não muito pronunciado. Quer dizer, o nosso sistema económico não sabe tirar partido da melhor qualificação da força de trabalho. E é preciso encarar isto frontalmente, ao contrário do que pensam. Eu não vejo nunca este tema tratado assim. Se eu for dizer que o maior bloqueio ao crescimento generalizado da produtividade em Portugal é a falta de qualificação, de qualidade de gestão dos gestores, se eu for dizer isto, quer dizer, depende a quem digo. Se for meu amigo, quando muito, franzirá o sobrolho. Mas se for uma entidade pública, quer dizer, se for, digamos, participante em autoridade política ou administrativa, dirá que, bom, isso há diversos pontos de vista, não é? Mas se for um empresário ou um representante de empresários, lembrem-se o que sucedeu ao ministro Santos Silva, quando uma vez evocou isso e que levou uma condenação pública total do presidente da CIP. Não é? Bastava, mais valia para fazer-se como antigamente em relação a certas coisas. Sei muito bem que eu sou, mas não gosto que me digam. Era melhor do que dizer, pá, isso é um crime de lesa pátria. Mas é esse estado de espírito que nos impede de resolver os problemas. Peço a seguir. Porque a produtividade total dos fatores, que é a eficiência de utilização dos recursos, digamos assim, cresce com a melhoria da qualidade de gestão. Isto é uma experiência internacionalmente comprovada. E é isso que esse slide 5 diz. E pergunta-se então em Portugal como estamos em termos de qualidade de gestão. O slide 6 mostra, que é um clássico nestas coisas, mostra que Portugal, que está ali assinalado, é um país em que as multinacionais têm boa qualidade de gestão e no mesmo ambiente, com as mesmas regras, e utilizando, na maior parte dos casos, uma grande massa de trabalhadores da mesma origem de mercado, não é? As multinacionais têm boa qualidade de gestão, mas Portugal tem dos mais baixos índices de qualidade de gestão, digamos assim, nas empresas domésticas. Bem, comparem a situação em cima, segunda e terceira, da Suécia e da Alemanha, em que as empresas domésticas têm índices de qualidade de gestão próximas das multinacionais. Ou comparem a situação com a Irlanda. Tanto se fala da Irlanda. Tanta barbaridade, meu Deus. Que está aqui espelhada neste gráfico de uma maneira absolutamente gritante. Vejam a Irlanda. As multinacionais na Irlanda têm boa qualidade de gestão. E as empresas domésticas irlandesas têm uma qualidade pífia, mais pífia que a portuguesa. E a gente, quando fala da Irlanda, das duas uma, ou quer transformar nisto Portugal num porta-aviões de empresas multinacionais, como é que é possível? Hoje já não é tão fácil como antigamente. Mas é isso. Ou acha que, de facto, quer dizer, na Irlanda, que tem uma alta produtividade e qualidade de gestão, que tudo isso se deve aos irlandeses. Bom, o que este gráfico mostra é que não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E falar da Irlanda é um atestado, para muitos que assim falam, de chumbo na primeira pergunta
do joker da RTP, com consequências mais graves. Agora, a seguir, vamos ver. Então, se as empresas portuguesas têm fraca qualidade de gestão, como é que eu vejo isso? Como é que eu documento isso? Quer dizer, estudei 5 ou 6 índices de competitividade de vários títulos, que há vários. O que está aqui assim é um extrato do índice de competitividade do World Economic Forum. Como veem, o teste qual é? O teste é dizer, bom, vamos ver qual é o índice global de competitividade de Portugal como país. Aqui no caso, Portugal tem um posicionamento de 34, entre 100 e tal países. Ora, sucede que os indicadores, que são muitos, são mais do que estes, os indicadores sobre a qualidade de gestão empresarial, todos eles, Portugal, por exemplo, no caso da auditoria e contabilidade, está, o seu padrão está em 91ª posição, contra uma posição 34 na média geral. Estão todos à direita muito mais elevados do que a média geral. Isto é, a qualidade da gestão de várias facetas é muito mais deficiente do que as deficiências gerais do país, contabilizando muitas áreas que são infraestruturas e outras de intervenção pública. Não é? Quer dizer, há 57 pontos de diferença no posicionamento de auditoria e contabilidade, há 40 e tal pontos de diferença em vários outros, como na gestão profissional, que é importante, ou na atitude relativamente ao risco empresarial, há 53 pontos de diferença. Bom, isto repete-se nos outros índices. O padrão é semelhante. Portanto, não é o acidente, chamemos assim, a idiosincrasia de um determinado índice. Não é o enviesamento desse índice. O padrão repete-se com, digamos, escalonamentos vários destes, similares a estes. Portanto, a ideia de que a gestão empresarial em Portugal, a qualidade da gestão empresarial em Portugal é muito baixa, quer dizer, não precisa de mais demonstrações, porque se precisasse de mais demonstrações, isto já é assim em 5 índices, hipótese. Bom, faltam aqui 20 e tal, que são feitos lá em casa e que nos davam mais jeito e que mostram que não é assim, não é possível. Quer dizer, a qualidade de gestão empresarial em Portugal é bastante mais baixa, comprovadamente. Agora, a que é que se deve isso? Deve-se isso a um fator, dirão alguns, e dizem muito, encontra-se muito na literatura, a dimensão das empresas. Eu prefiro dizer, e já vou ao assunto, que se deve fundamentalmente à qualidade dos gestores e não à dimensão das empresas. Na dimensão das empresas, essa é verdade, que a maior parte das empresas de pequena dimensão têm baixa produtividade. Mas quando nós vemos as coisas com mais detalhe, vamos notar o seguinte. Vejam o slide 11. Eu vinha pedir algo que está aí. Muito bem. No slide 11, é um slide devido ao investigador português Queiró, estão ali assim cortes de empresas com N anos, no caso 20 anos, por exemplo, até 20 anos. E o que se verifica é o seguinte, a linha superior são empresas cujos fundadores e gestores têm ensino superior. Bom, e as outras têm diversos graus de ensino. Vão ver
que aquelas que têm ensino superior têm crescimentos de VAB, têm crescimentos, digamos assim, ritmos de crescimento muito superiores às restantes. Quer dizer, numa perspectiva dinâmica, não é só a diferença neste momento, é a diferença que se faz ao longo da vida das empresas. Nós fazemos com as primeiras um tecido produtivo de excelente qualidade, quando os gestores são de nível elevado, educacional elevado, mas nunca faremos nunca atingiremos esse objetivo quando os gestores não têm nível educacional elevado. É a mensagem que está aqui. Portanto, mais importante que a dimensão é isto, até porque, se forem ver, vamos ver a questão da qualidade da gestão por dimensão das sociedades. Slide 8. Veem que 70% das sociedades, estou aqui 78%, de uma amostra do INE, praticamente 70%, têm práticas de gestão menos estruturadas. Só 30%, mais ou menos, é que têm práticas de gestão mais estruturadas, no total. Depois, por dimensão, as micros, 1 em 20 é que tem gestão estruturada. 95% não têm gestão estruturada, têm gestão pouco estruturada. As PMEs, 1 em 4, praticamente. As grandes, quer dizer, há 30%, há quase 1/3 de empresas grandes que têm gestão pouco estruturada. Portanto, a relação entre a dimensão e a qualidade da gestão tem que se lhe diga, não é, digamos assim, uma identidade determinada pela dimensão. E o slide 9 tem precisamente essa demonstração, com duas curiosidades. Nestas azuis estão as empresas mais estruturadas. Veem que, por dimensão, há empresas, a produtividade aparente do trabalho média, por dimensão, nas mais estruturadas, anda muito próxima, segundo as diversas dimensões. E a produtividade, digamos assim, das empresas menos estruturadas é o mesmo. Vai ficar para baixo, mas é o mesmo, a diferença é grande. Mas o que é que isto quer dizer? Que há outras coisas para além da dimensão, que afetam a qualidade da gestão. E é uma desculpa fácil para nós falar da dimensão como a explicação, digamos assim, da baixa produtividade média portuguesa. Há mais para além disso. Vamos agora ver o que é o mais. O mais é o baixo nível dos empregadores, que é inferior ao dos empregados. Se forem ver a última coluna, por exemplo, o superior, os empregados em 2019 tinham 30,3% dos empregados com o superior e dos empregadores eram 26,7%. Dirão, isto é pouco, não é? Mas tem o seu peso. Não é? Até porque estes números que são de 2019, os que estão aqui, se fôssemos para 2022, em vez de 30,3, tínhamos 34,3. Quer dizer, a proporção dos indivíduos com nível superior nos empregados está a subir mais rapidamente. Faço aqui umas contas que não estão aqui e que demonstram isso. Sobe mais rapidamente que nos empregadores, que são fenómenos geracionais, do modo geral. E, portanto, com espaços temporais muito diferentes. Quer dizer, a questão é para o futuro. O que é que nós podemos esperar no futuro, década de 30, por exemplo?
Bom, Portugal, felizmente, está numa situação em que o impulso ao alargamento da participação da população jovem, por exemplo, 25, 34 anos, a participação jovem no ensino superior está em grande progressão. E essa progressão vai continuar. E continuar para que números? Bom, só para dar uma ordem de grandeza. Em 2020, Portugal tinha na população em geral, 40% da população portuguesa tinha nível superior, em 2020. Bom, isso em termos europeus, o que é que nos faz antever, vendo a dinâmica anterior, o que é que faz antever para a década de 30? Bom, Portugal aí vai começar a entrar nos níveis realmente elevados. Por exemplo, a Holanda tem 54% agora. A Irlanda tem 58%. Depois temos Chipre e Lituânia, cada um com 60%, Luxemburgo com 62%. O que isso faz antever é que para o fim da década de 30, daqui, portanto, a 18 anos, mais ou menos só 17 anos, Portugal estará ao nível da Irlanda ou da Holanda. Quer dizer, muito mais, com uma participação de pessoal superior, com superior empregada, do que corresponde à participação de gestores ou de empreendedores, não é? Com o ensino superior. Portanto, o fosso vai se alargar, vai se tornar mais difícil, digamos assim, pôr força de trabalho, ou antes, pôr os empregadores, o nível do perfil educacional dos empregadores, a nível do perfil educacional dos empregados. Bom, e isso vai-se notar em duas áreas fundamentais. No superior, a diferença dos empregados é maior, ou vai crescer no futuro, quer dizer, e naqueles que têm um ensino básico, onde os empregadores terão uma vantagem ou desvantagem, terão maior número, maior proporção de empregadores com ensino básico, que descrescerá razoavelmente nos empregados, mas mais lentamente nos empregadores. Portanto, esta dupla variação, mais uma vez, vai acentuar a diferença de perfil. Ora bem, sendo assim, como é que consequências é que isso tem? Peço ao Ricardo que passe o slide 13. Tirar aqui o slide que é menos relevante. No slide 13, o que é que nós temos? Temos aqui no mapa, os 4 quadrantes, as empresas classificadas segundo 2 critérios. O G-Score, que é um critério de gestão, e o RIH, o TIC, que é um critério de digitalização. O que é que nós vemos? Quer dizer, na parte, o primeiro quadrante e o segundo quadrante, parte de cima, não é? Onde a digitalização é positiva, é francamente minoritário em relação ao terceiro e ao quarto. As grandes massas estão no terceiro e no quarto. E há empresas bem geridas, as do terceiro quadrante, há empresas bem geridas, mas que têm índices de digitalização muito baixos. Mesmo essas. Não é?
como há empresas mal geridas e com índice de digitalização também muito baixo. Quer dizer, Portugal no tecido produtivo português, a maioria das empresas são avessas à digitalização, digamos, operacional inteligente. E isto tem consequências. Quais são as consequências? A primeira é que isto está associado a remunerações muito baixas, que é o slide 14. Vejam a terceira coluna, a primeira, a coluna de 2011, a coluna de 2021. Quer dizer, as diferenças em 10 anos são bastante pequenas. Não é? As qualificações, como estão aqui assim, não só aumentaram um pouco nos últimos 10 anos, como, vendo as duas últimas colunas, o que se verifica é que estão mais próximas do salário mínimo. E isto é importante. Não é? Bom, nestas condições, como é que reage a população qualificada empregada? Ou não empregada, mas com capacidades de intervenção no mercado de trabalho. O slide 15. Uma explosão da imigração permanente com o ensino superior. Para se ter uma ideia desta explosão, é preciso atender ao seguinte: os grandes anos de imigração na década de 60 do século passado, a meio da década de 60, chegámos quase aos 14 imigrantes por 1000 habitantes. O país realmente estava a despovoar-se de uma maneira maciça. Quer dizer, essa imigração maciça, chegamos a 75 praticamente com volumes da ordem dos 2 da imigração. 2 por 1000. Quer dizer, e desde 1975 até 2022, com exceção do período da crise financeira /troika, o volume de imigração andou entre os 2 e os 4 mil por 1000, baixos face aos 14 do pico de 60. Mas, relativamente à situação atual, a situação atual está em 6,9. Há uma subida. Quer dizer, se virem a última coluna, não é? Verificam que na última coluna os 40% se verificam desde 2016, pelo menos, não é? Com exceção do ano de 2017. Mas já estamos em 47,6. Quase metade da população imigrada. Quer dizer, em termos de proporção, imigram mais indivíduos com ensino superior agora do que todos os imigrantes considerados entre 1975 e praticamente 2015, com exceção do período da Troika. Não é? Quer dizer, o país está a sofrer uma grande hemorragia de indivíduos com ensino superior. Baixos salários cada vez mais próximos do nível mínimo, do salário mínimo, não é? Incapacidade das empresas de fazerem uma digitalização inteligente. Para o futuro, esta tendência é fortíssima e pode continuar e agravar-se bastante. Portanto, é preciso atuar. E daí a ideia de um plano especial de participação alargada de Portugal no trabalho remoto. Já se disse que a chave da questão está no sistema de formação, no sistema de investigação e formação, em curto. Não é? Ora bem, nós aí podemos agora perguntar, mas está aí a chave e a chave funciona? A chave realmente, pelo menos, dá sinal de querer abrir a porta?
vamos ver o que é que se passa com o sistema científico. O nosso sistema científico é um dos grandes fatores de excelência ou de competitividade acrescida no plano internacional que Portugal tem. Não tem muitos. A atratividade do sistema científico português é reconhecida internacionalmente. Em primeiro lugar, houve uma grande evolução favorável do sistema científico em 2000 e nos primeiros 20 anos, nas primeiras décadas, digamos assim, deste século. Nós tínhamos temos um aumento de mais de 5 vezes de publicações internacionais, com maioria de colaboração internacional. No período de 2002-2023, um aumento de 5 vezes, que é muito. Não é? E, a partir de 2014, a colaboração internacional, as publicações portuguesas com colaboração internacional são a maioria, 51%, 52%, 53%. Não é? O que é muito bom. Não é? Mas precisamos de ir além disso. Em segundo lugar, temos um problema, ou antes, uma grande vantagem, que é o seguinte: no slide 17 estão a percentagem de publicações no top 10% de citações por áreas científicas selecionadas. Quer dizer, portanto, não só temos publicações no top, mas que percentagem. As duas primeiras colunas, de 2002 e 2006, mostram que há 20 anos nós estávamos, em todos os casos, com a percentagem de publicações no top 10%, um pouco abaixo da média europeia, em todos os casos. Aqui, à direita, em 2018 e 2022, em áreas que são fundamentais em matéria de avanço da produção, digamos assim, do conhecimento, nós todos, em todos os casos, estamos acima da média europeia. Passamos 5 casos fundamentais abaixo da média europeia, mais nos casos mais noutros, para em 2018 e 2022 temos em 5 casos estamos acima da média europeia. Isto o que quer dizer é que o sistema científico, na competição pelo trabalho no mercado global remoto, o sistema científico é uma arma, um instrumento que joga muito a nosso favor, ou que pode jogar muito a nosso favor. E que é fundamental, porque é aqui que se fazem as reputações internacionais dos países. Quer dizer, estes indicadores ajudam quem toma decisões de localização de trabalho e de escolha de modo de trabalho, a situar o país A, o país B, o país C. Sem um bom sistema científico que se destaca positivamente, é muito difícil. Com este instrumento, temos aqui a melhor arma para atuar. Mas atuar aqui é uma revolução. Estamos a falar de instituições de aquisição e difusão de conhecimento, uma parte, muitas delas universitárias e técnicos, que são particularmente difíceis de mobilizar. Bom, mas são mobilizáveis com a condição de terem fundos específicos para isso. Outros países fazem concursos, por exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fazem muito isso. Quer dizer, aquilo que a gente fez, por exemplo, com a nanotecnologia, há países que fazem isso com N coisas, de acordo com as suas necessidades. Os americanos agora com os chips, aí por aí fora.
Quer dizer, nós temos de ter as nossas políticas industriais, no sentido moderno do termo, orientadas, não é, de modo a poder prestigiar o país nos centros de decisão de trabalho remoto. E há um programa todo a fazer e há algum dinheiro a meter. Não é? Ultimamente surgiu aí uma polémica sobre o financiamento público do sistema científico. Bom, a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, a demonstrar que o sistema de financiamento público agora caiu, digamos, para metade do que era, caiu para o valor de 1991. E o Heitor, com o artigo seguinte, a explicar que não é bem assim, isso é uma visão talvez errada, porque há os fundos. Bem, de qualquer maneira, os fundos não são eternos, primeiro ponto. Segundo, os fundos não se dirigem à resolução de problemas nacionais, fundamentalmente. Ou há muitos fundos, a maior parte deles, que não se dirigem à resolução de problemas à escala nacional, mas sim à escala europeia. Bom, em terceiro lugar, já era tempo de sermos um pouco mais soberanos, de saber o que é que queremos fazer com os nossos talentos. Não é? Mas, de qualquer maneira, não é fácil. Mas é possível. A ideia do Governo de fazer uma espécie de fundo soberano com os excedentes é uma ideia magnífica, com a condição de se saber o que é que se quer fazer com o fundo soberano. Mas só tem esse pequeno senão. Não está esclarecido ainda a orientação que se quer dar, mas é a altura de fazer uma grande campanha para que, entre outras coisas, o investimento público na expansão, renovação, adequação do sistema científico e tecnológico tenha grande prioridade. Porque é daí que vai depender, precisamente, que Portugal use a sua gente talentosa para produzir riqueza, aumentar salários, garantir níveis de vida. E que isso não seja feito em sistema de economia dual, em que há 6.000 empresas que serão cada vez mais fortes e mais produtivas, e há milhares e milhares e milhares que estão a viver à custa das primeiras, na realidade. Estamos nós todos a ver, com salários muito baixos e condições de trabalho de grande precariedade. Era isto que eu acho que a causa pública pode, coisas como esta, pode, digamos assim, estudar, aprofundar e trazer ao debate público, porque tudo isto está esquecido. Muito obrigado. Bom, eu tenho estado aqui a receber sinais para acelerarmos a sessão, mas eu não acelerei a sessão, nomeadamente porque entre escolher ouvir o engenheiro João Cravinho a falar ou ouvir-me a mim próprio, eu prefiro a primeira opção, porque farto-me ouvir a mim próprio já eu estou. Mas também porque há aqui alguma complementaridade, apesar de nós não termos combinado as nossas intervenções, há aqui alguma complementaridade e, portanto, a intervenção do engenheiro João Cravinho poupa um bocadinho do tempo que eu queria. Eu vou tentar, de facto, ser rápido para ainda termos algum espaço de interação. Basicamente, o que queria dizer é que o processo de desenvolvimento da economia portuguesa enfrenta 4 grandes constrangimentos. Alguns deles são constrangimentos sobre os quais podemos agir, outros são constrangimentos sobre os quais não podemos agir, ou temos muito pouco espaço para agir. E é da exploração da capacidade de agir onde podemos agir, tendo em conta os constrangimentos sobre os quais não podemos agir,
que, a meu ver, se pode encontrar algum espaço de otimismo sobre o desenvolvimento da economia portuguesa. Entre estes 4 constrangimentos são basicamente, e eu vou começar por enunciá-los, um aspecto que não foi ainda aqui falado de forma muito explícita, mas que está, no fundo, presente em muitos dos aspectos que o engenheiro João Cravinho aqui referiu, que é o perfil de especialização da economia portuguesa, que está em transformação, tal como as qualificações, e as duas coisas estão relacionadas, e eu já leirei. E o segundo é aquele em que eu sinto menos necessidade de desenvolver, porque foi aquele que foi mais desenvolvido pelo engenheiro João Cravinho, é as características do tecido empresarial. O terceiro é o espaço limitado que as políticas públicas têm para intervir sobre alguns destes constrangimentos, mas o quarto é o facto de termos nas próprias políticas públicas um constrangimento, isto é, a forma como o país tem sido governado para responder aos desafios do desenvolvimento económico é, a meu ver, um constrangimento que exige intervenção e que exige debate público, e é aquele que eu acho que onde temos um espaço mais promissor para esperar alguma espécie de desenvolvimento positivo. A primeira mensagem que eu queria transmitir a respeito da evolução da estrutura produtiva é, da mesma forma que temos aqueles números muito expressivos sobre a alteração das qualificações, nós devemos perceber que temos valores que não são menos expressivos no que respeita à composição setorial da economia portuguesa. Para dar aqui alguns exemplos, nós, há 20 anos, no início do século, tínhamos mais 500 mil pessoas a trabalhar na agricultura do que temos hoje. Nos últimos 20 anos, o país perdeu 500 mil postos de trabalho na agricultura, perdeu 500 mil postos de trabalho, números redondos, na indústria transformadora, e perdeu 500 mil postos de trabalho na construção. Esta destruição de postos de trabalho nestas áreas foi parcialmente compensado nas áreas do comércio, transportes, alojamento e restauração, muito disto à boleia do turismo, mas também nos serviços técnicos e administrativos e ainda nos serviços coletivos, sejam eles públicos ou privados, como a saúde, a educação, por aí fora, mas em generalidade a administração pública, e também nos serviços pessoais. Pensem, se quiserem, em cabeleireiros ou em ginásios. Portanto, isto implica uma transformação muito grande da economia portuguesa, que está muito ligada à evolução das qualificações. Porque, na verdade, a evolução das qualificações são, simultaneamente, um resultado, mas também uma causa para a alteração estrutural. O facto de haver menos oportunidades de trabalho desqualificado, das pessoas encontrarem trabalho e terem baixas qualificações, incentiva a que as pessoas procurem qualificar-se mais. Eu vou estudar mais porque senão não arranjo um emprego decente. Há menos oportunidades de emprego nestes setores muito desqualificados. Mas, por outro lado, também o facto de nós termos esta evolução das qualificações faz com que seja mais difícil, eu creio que seria isso que o engenheiro João Cravinho referia, quando dizia o facto de termos uma diminuição muito grande das baixas qualificações, também implicações, também tem desafios, e esses desafios passam nomeadamente pela dificuldade que a economia portuguesa hoje tem de competir em setores de salários baixos, porque também encontra menos pessoas desqualificadas, preparadas para aceitar salários muito baixos, e também empregos que não correspondem às qualificações que têm. Isso coloca Portugal naquilo que habitualmente se chama a armadilha do desenvolvimento intermédio. Nós já não temos nem recursos, nem custos que permitam competir em setores de baixo valor acrescentado, de setores de mão de obra barata, para pôr as coisas em termos simples, mas também ainda não estamos numa fase, não sei se alguma vez lá estaremos, e vou explicar porquê, para conseguirmos competir de igual para igual com as economias mais avançadas do mundo. E o motivo pelo qual é óbvio que já não conseguimos competir com nos setores mais desqualificados, mas ainda, e talvez não consigamos competir na generalidade dos setores mais avançados, tem a ver com o facto de termos chegado muito tarde
a uma industrialização e em particular estamos a chegar muito tarde a uma industrialização avançada, o que significa que temos muita dificuldade em penetrarmos em setores de atividade onde já existem empresas multinacionais que ocupam esses mercados, e muitos destes mercados são mesmo mercados onde existem um número muito reduzido de empresas, quer dizer, por muito desenvolvido tecnologicamente que sejamos, é muito difícil nós estarmos a disputar um lugar da Google ou da Apple, já não se chamam assim, mas vocês sabem de que é que eu estou a falar. E, portanto, temos este desafio, estamos numa armadilha de desenvolvimento intermédio e que, no final, o tipo de resposta que podemos dar, e que eu sugiro, não é diferente daquela que o engenheiro Cravinho aqui trouxe, que é, nós temos de procurar áreas específicas onde consigamos juntar competências científicas e tecnológicas a oportunidades de afirmação produtiva. O grande desafio é saber como é que lá chegamos. E para resolver este desafio estrutural, nós precisávamos de ter um tecido empresarial que estivesse à altura. Temos um problema com o tecido empresarial, que é não se altera a história de um momento para o outro. É verdade que temos neste momento uma grande proporção de jovens altamente qualificados, mas as empresas são lideradas por pessoas que têm outro nível de qualificação, muitas vezes são heróis, na verdade, são pessoas que gerem empresas com pouquíssimos recursos e que mantêm postos de trabalho e, portanto, são pessoas que merecem o nosso respeito e muitas vezes grande admiração. A verdade é que a sua capacidade para penetrar em alguns mercados está muitas vezes muito condicionada pelo nível de qualificações que temos. Nós aqui temos uma proto-discordância, que não vamos ter muito tempo para desenvolver, que é a importância relativa da dimensão. A dimensão das empresas em Portugal é um problema sério. Normalmente fala-se do número geral das 96% de pequenas e médias empresas, mas esse nem é o problema maior. Nós temos 42% do emprego em microempresas, empresas com menos de 10 trabalhadores. E a média da União Europeia é em torno dos 30%. É verdade que nós podemos ter microempresas muito produtivas. A questão não é essa. É difícil termos microempresas que sejam muito internacionalizadas. E o desenvolvimento a prazo da economia portuguesa é indissociável da capacidade de estar em mercados globais e, em geral, quem está nos mercados globais não são as microempresas. As microempresas, para se estar no mercado global, para se ter inovação permanente, é preciso ter uma estrutura que microempresas não têm. O peso que as microempresas têm em Portugal, quer dizer, é dos mais baixos que existe na União Europeia e, para mim, parece-me claro, sem prejuízo de haver também uma relação de causa e efeito, isto é, a baixa qualificação leva a que as empresas não cresçam, mas também o facto das empresas não crescerem faz com que não consigam também recrutar pessoas altamente qualificadas, porque as tarefas que desenvolvem tipicamente são tarefas onde existem indivisibilidades, onde existem economias de escala, não é preciso termos muitas pessoas altamente qualificadas numa empresa, isso favorece as empresas de maior dimensão. Em qualquer caso, nós temos um problema geral que mistura, no fundo, qualificações, qualidade de gestão e também um problema crucial que é o da capitalização das empresas. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast sobre um projeto que nasceu na Califórnia para desenvolver medicamentos à base de psicodélicos para tratar doenças do foro mental. E por iniciativa popular na Califórnia receber uma bolsa de 15 mil milhões de euros para desenvolver investigação e indústria. 15 mil milhões de euros é 5 vezes mais do que o dinheiro que o PRR determinou a 50 e tal agendas mobilizadoras, já depois de ter havido um aumento da dotação das agendas mobilizadoras. Isto é para um projeto que nasceu na Califórnia. A capacidade financeira é um constrangimento para que Portugal consiga dar saltos, fazer o tal leapfrogging que se referia aqui há pouco, sendo que é bem claro para mim que é um tipo de estratégia que precisamos, mas temos de ter consciência das restrições que temos para seguir este tipo de estratégia. Temos de também perceber que, para além do tecido empresarial com que contamos, nós temos restrições no espaço de políticas públicas que temos. Nós não temos política monetária, nós não temos política cambial, nós não controlamos a política comercial e temos fortes restrições, não apenas na política orçamental, mas também
na política concorrencial, ou seja, a nossa capacidade para apoiarmos empresas privadas ou para mantermos empresas públicas que possam servir como instrumentos de desenvolvimento económico. O meu apelo aqui não vai ser, e eu não acho que esse deve ser o espaço de trabalho da causa pública, é um bocadinho este nosso pressuposto, dizer-nos não há nada que possamos fazer porque não controlamos estes instrumentos de política pública. Agora, não podemos ignorar que temos este constrangimento e, portanto, que o espaço que temos livre para conseguir fazer alguma coisa de jeito é relativamente reduzido. É relativamente reduzido, mas não é inexistente. E isso leva-me ao último desafio, que é a orientação das políticas públicas. Nós temos tido alguns aspectos de orientação de políticas públicas que, do meu ponto de vista, é positivo. Isto é, são positivos, temos aspectos que são positivos. Um deles é, do ponto de vista do discurso das políticas públicas, há 20 anos que o diagnóstico, como dizia o engenheiro João Carvalho, somos ótimos a fazê-lo, mas que teve alguma tradução em algumas opções. Por exemplo, no apoio às empresas que é dado com fundos europeus, que é hoje a principal fonte de apoio às empresas em Portugal, há uma orientação que consiste na ideia de que só apoiaremos empresas para investimentos que tenham alguma dimensão inovadora e que tenham alguma dimensão de internacionalização. Que são duas questões fundamentais. Nós temos de ter uma economia mais virada para o exterior e que o faça através de produtos que sejam mais inovadores e de processos produtivos que sejam mais eficientes. Isto está no diagnóstico, mas isto também está nas orientações de política pública, com problemas que eu já irei referir. Outro aspecto positivo, antes de referir os problemas, tem a ver com algum esforço que tem havido nos últimos anos de identificação de oportunidades de especialização. No fundo, aquilo que o engenheiro João Carvalho referia há pouco, que é nós temos de ver que competências é que temos, onde é que nos podemos afirmar e apostar a sério nessas áreas. Houve um esforço ligado àquilo que se chama as estratégias de especialização inteligente para fazer uma identificação, e são documentos que são interessantes desse ponto de vista. Nós conseguimos identificar cruzamentos entre competências científicas e tecnológicas e algumas competências empresariais. E, portanto, esta predisposição para fazer este esforço já vai para além de se pensar que o mercado que resolve é preciso, é ambiente de negócios que deixe baixar os impostos, não ter o Estado à frente e de que se deixe o mercado funcionar que vai resolver os nossos problemas. Portanto, há esse passo em frente, estes passos em frente que são positivos. Quais são as limitações e são aquelas sobre as quais eu acho que nós precisamos de trabalhar? A primeira é, apesar de haver estes diagnósticos bem feitos e estas orientações que ficam inscritas nos documentos programáticos, o Estado português tem tido uma atitude essencialmente passiva na forma de conceder apoios ao desenvolvimento empresarial. E quando eu digo uma atitude passiva, basicamente é esta. Lançam-se concursos para apoiar empresas e o Estado não faz nenhum esforço para procurar garantir que surgem forças novas em áreas prioritárias. Diz, há aqui uma série de áreas que são apoiáveis, que se deixa, basicamente, lança-se a rede ao mar e espera-se que haja muito peixe. Como o dinheiro tem sido muito para apoiar as empresas, ao contrário do que muitas vezes se ouve dizer por parte das confederações patronais, mas é a sua obrigação dizer isso, na verdade, o nível de seletividade acaba por ser muito pouco. Qualquer pessoa que queira, qualquer empresa que queira investir em Portugal, desde que não seja completamente fechada ao exterior e desde que não tenha absolutamente inovação nenhuma, é apoiada. E, portanto, esta lógica do Estado não ter nenhum papel ativo, simplesmente apoiar o que se mexe, faz com que apoie tudo o que se mexe neste momento, porque o dinheiro é muito e não se faz mais do que isso. Mas mesmo nos apoios contratuais, isto acontece, isto é, naqueles apoios que não se abrem concursos, fazem-se contratos com agentes específicos para apoiar investimentos. O que tem acontecido é o Governo, ou o Estado português, apoia quem se propõe fazer um contrato com o Estado português. Portanto, há uma proatividade muito baixa no que respeita a este tipo de apoios. E esta proatividade muito baixa tem a ver com uma incapacidade ou uma indisponibilidade por parte dos governantes para já identificar prioridades, mas pior ainda, para estabelecer prioridades. Isto é, fixar prioridades. Ser capaz de escolher, ser capaz de dizer, é aqui que nós vamos apostar. Há muitos anos que nenhum governo português é capaz de dizer
aquilo que dizia há pouco, no fundo, não é? Há uns que apostam na nanotecnologia, outros na biotecnologia, outros na área dos microchips. Nós perguntamos em que é que o Estado português apoia. E nós encontramos pontualmente algumas bandeiras que são levantadas, mas quando vamos ver na prática, há muito pouca consequência no desenvolvimento de políticas dirigidas a essas áreas específicas. Até as identificamos, o problema é que identificamos para aí 60, só há recursos para apoiar 6, mas apoiamos 60. Porque não queremos estar a comprometer-nos. E há também, não apenas um desistir de escolher, mas há também um abdicar de instrumentos de política pública. E há um que é muito óbvio, que são as empresas públicas. Os governantes têm medo de gerir empresas públicas, que têm sido um instrumento fundamental de desenvolvimento de vários países, mas não é só as empresas públicas. Há outras que não deveriam ter tanto medo, como, por exemplo, as compras públicas, em que há alguma margem para utilizar compras públicas para fazer desenvolvimento tecnológico e em áreas empresariais específicas, e há uma subutilização deste instrumento. O Estado, como comprador, é poderoso. O Estado tem um peso relevante nas economias e subutiliza também este instrumento. Tudo isto vai desembocar, e é o meu último ponto, tudo isto vai desembocar num problema que é a capacidade da administração pública. Nós temos tido há demasiados anos governos de cores diferentes que assumem que o Estado não tem condições para ter um papel ativo e de iniciativa no desenvolvimento da economia portuguesa. E, portanto, limita a promover estruturas do Estado cujo objetivo é fundamentalmente fazer trabalho burocrático de verificação de despesa, de ver se qualificam, são elegíveis para os apoios com aquilo que a Comissão Europeia diz que está na lei. E o resultado é que deixamos de ter na estrutura do Estado capacidade para apoiar quem governa nas escolhas que têm de ser feitas. E, portanto, isto leva-me à conclusão, e a conclusão não é estamos tramados, não podemos fazer nada. A conclusão é, em primeiro lugar, nós temos de ser realistas sobre a possibilidade de ter um desenvolvimento substancial qualitativo da economia portuguesa. É algo que nós partimos com muito atraso, estamos a recuperar esse atraso. Já demorou muito tempo e vai continuar a demorar muito tempo. E a segunda mensagem fundamental é: nós temos alguns instrumentos, já não são muitos, mas esses instrumentos têm de ser utilizados de forma consciente, de forma proativa e investindo na capacitação dos agentes, nomeadamente dos agentes do Estado, que podem fazer esse tipo de política. Sobre isto há muita coisa para dizer e ainda mais para fazer, mas para já é o tempo que tenho. Pronto, entretanto, vieram-me aqui fazer este sinal, a dizer que temos 5 minutos, mas eu acho que não seria bom terminarmos esta sessão sem haver alguma... Pronto, dizem-me 2 perguntas, portanto está aqui uma mão no ar, por favor. Se for possível identificarem-se, agradeço. Boa tarde a todos, Sr. José Lacerda Fonseca. Não sei falar... Eu peço, por favor, para manterem o silêncio, que senão não conseguimos continuar o trabalho. Eu creio que sim, da parte dos conhecimentos também é fundamental o perfil empresarial, como é fundamental a escala. Aliás, as coisas estão relacionadas, como já disse. Porquê é que nós não conseguimos avançar neste tema? Porque Portugal é um país de cultura medieval. Nós, no século XVIII, éramos os países com o maior PIB per capita do mundo. O que é que aconteceu do século XVIII para cá? Perdemos o comboio da primeira e da segunda. Basicamente porque éramos um grande império com cultura imperial, com uma grande peso do despotismo que ainda hoje existe nas empresas. Há defesa a conhecimento de Estado, mas a política pode querer tão grande que destrói o conhecimento de Estado. Não há mesmo serviço. E, portanto, o nosso problema é um problema cultural que está na base do país. Nós não abandonamos a cultura imperial de despotismo e de escravo rebelde, que passa por pelas empresas, passa pela administração pública, passa pelo próprio Estado. Como é que se pode resolver? Resolve-se através de diálogo, planeamento participativo, que é uma coisa que esquecemos completamente em Portugal, com a sociedade civil e com as empresas. O Estado não tem capacidade cognitiva para fazer muito mais do que isso. Não tem. As razões óbvias, portanto, precisa de a sociedade civil,
precisa criar fóruns, efetivamente, muito específicos e muito concretos, porque fóruns muito polissectoriais não funcionam nada, tem que ser coisas muito concretas, muito específicas, muito permanentes, porque há muito trabalho e muito ligadas para a perspectiva, nomeadamente para saber orientar como é que vai fazer a formação. Nós temos muito a ver com a formação, mas ela depois não é correta. Como é que se faz a investigação? Porque a investigação se faz muito a posterior, é evidente, não é? E como é que se faz isto? É muito importante que a aplicação dos fundos públicos para criar uma economia mais virtuosa. Depois não tem que passar para o mundo do é evidente, não é? Portanto, tem que alargar o jogo. Tem que alargar o jogo a outros players que sabem fazer uma situação sobre perspectiva. Última palavra sobre o Estado. O grande problema da social-democracia, eu também falei do grande problema de Portugal, vou falar do grande problema da social-democracia, é que esqueceu o Oscar Lange. O Oscar Lange foi isso que eu completamente esqueci, que dizia que os capitais públicos podiam funcionar no mercado, porque essa é a única forma de funcionar. E, portanto, nós não compreendemos que o mercado dos capitais públicos podem ser virtuosos até na criação de novas empresas. E o setor público é muito importante, porque esquecemos completamente o Oscar Lange. E não deixamos o mercado funcionar nas empresas públicas e subjugamos completamente aos compradores públicos e particulares. O problema é só este. Porquê é que as empresas públicas não funcionam? Porque havia uma intermissão constante de nepotismo e de compadrio. As empresas públicas se construíram. É só isto, porque elas em si próprias não têm nada de mal. Tem que funcionar no mercado. Obrigado. Ok. Força. Boa tarde. Eu estava a fazer uma questão, que é, nós, Portugal, temos um caminho grande na formação de adultos. Na formação da qualificação de adultos, antes eram novas oportunidades, agora é que já se qualifica, mas não é nessa que se qualifica. Foram relevantes e, salvo erro, se não está muito errado nesta análise, foram sempre orientadas numa lógica de apoio à inserção no mercado de trabalho. Muitas vezes orientadas para pessoas que estavam desempregadas naquela altura e que podiam fazer a qualificação. A minha questão é, e visto que temos esta disparidade entre empregadores e empregados a nível de qualificação, podemos dizer que, em parte, a política portuguesa de qualificação de adultos fracassou ao ter sido orientada mais, esta é a minha análise, posso estar muito errado mas na minha ótica, parece que essa política esteve orientada para, e bem, criação de oportunidades de inserção no mercado de trabalho das pessoas que estavam em situação de desemprego, mas não ficou orientada para permitir uma capacitação profunda dos intervenientes no mercado de trabalho, tendo-se focado, ou seja, tendo-se ausentado de se focar também na qualificação de alguns destes portugueses que estão empregados, porque são normalmente os gestores, trabalhadores da sua própria empresa, e não tem sido enfocado. É uma questão, eventualmente se calhar ter políticas de qualificação para eles, ou seja, gostava de saber a vossa opinião. João. Eu confesso que não percebi a questão central. Qual é a questão central? Sim, porque a formação de adultos foi mal orientada nas capacidades. Bom, pergunta-me se a política de formação foi bem ou mal orientada. Suponho, não é? Bem, eu direi que a política de formação em Portugal tem andado, tal como eu ando de bengala, tal como eu ando, não é? Porque esta questão da formação em Portugal, primeiro, baixa participação na formação ao longo da vida, muito baixa participação. Ora, a velocidade com que as tecnologias estão a transformar-se, não é só a aparecer, é a transformar-se. A velocidade é tal que, de facto, uma formação ao longo da vida deficiente limita imenso a qualificação difundida no corpo social. E nós, até agora, não temos tido esse problema como um grande problema prioritário. Com as metas de 2030 aparece outra vez, aparece de novo. Vamos ver. Não sei se lá chegaremos, porque formar ao longo da vida é, sobretudo,
apostar num certo futuro. E aqui em Portugal, ao nível político-administrativo, essas apostas, se existem, são muito retidas ao peito, com um grupo muito restrito de colaboradores. Não são objeto de debate público. A segunda questão que isto levanta é que um dos problemas fundamentais da era digital é que há uma convergência de tecnologias fundamentais, que serão para aí umas 10 a 14, de tal maneira que elas se reforçam mutuamente, criam grandes sinergias, e a aplicação de uma implica a chamada e a dedicação a 2 ou 3 outras diferentes. Quer dizer, a formação ao longo da vida é muito segmentada. Quer dizer, decorre muito por especialidades que se autocontêm. E isso tem sido muito difícil de mudar. E, portanto, tem aí uma grande limitação. A terceira questão fundamental é que a formação inicial, em alguns casos, é extremamente forte. Veja, por exemplo, o aeroespacial. Quer dizer, Portugal tem os cursos, por exemplo, do técnico e de outros, no aeroespacial, quer dizer, as empresas, as grandes empresas estrangeiras vigiam a formação, os cursos, e recrutam, ainda eles estão no próprio Instituto. Não é? Ora bem, o que é que isso significa? Significa que quando há uma formação de base muito forte teórica, não é? O mercado global aprecia isso e depois dá-lhe, por sua própria iniciativa e meios, digamos assim, as formações complementares, não é? E faz as cirurgias especializadas, de tal maneira que a base inicial teórica muito forte abre caminhos de colaboração sinergística. Bom, mas isso sucede em poucos cursos, não é em muitos. Isso, curiosamente, sucede em cursos cujas tecnologias são mais recentes e mais evolutivas. É o caso do aeroespacial, é também o caso um pouco de genética e da molecular, não é? Simplesmente é uma atitude que é atualmente exibida por estrangeiros, chamemos assim, por entidades estrangeiras e não por entidades nacionais. As nacionais pecam nisso. Muito bem. Nós vamos... Eu acho que já não temos tempo. Peço desculpa, porque temos... Era suposto terminarmos a 1/4... Aliás, já devíamos ter terminado há 10 minutos. Mas queria só dizer-vos, antes de expressarmos, que este fórum é apenas um lançamento de debate para começarmos a colocar questões. Portanto, o funcionamento que se espera que se venha a ter da causa pública não é propriamente ter pessoas a falar para as outras, é termos o nível de interação que hoje, dadas as circunstâncias, o tempo que temos, é necessariamente reduzido, mas iremos, a partir de agora, organizarmos em grupos temáticos. Portanto, aqueles que já são membros da associação, apelo a que estejam atentos àquilo que são as iniciativas depois mais temáticas que vão ser desenvolvidas a partir daqui, que o objetivo de um fórum de cidadania é aproveitar os contributos de todos os que nela participam e esperemos que tenhamos em breve momentos para fazer mais essa interação. Muito obrigado, vamos agora para a sessão seguinte.